Continuamos com a série de programas especiais gravados durante o 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. Hoje vamos contar a experiência de vida, de liderança do palestrante Ulisses Tapajós Neto, que está aqui conosco. Olá, Ulisses, bem-vindo ao programa, bem-vindo a Curitiba novamente. O Ulisses Tapajós Neto é engenheiro, ex-presidente da Masa, uma empresa que o tornou case de sucesso como um verdadeiro líder. É empresário de sucesso, com vivência extraordinária. Um real exemplo de vida empresarial que inspira pessoas. Ulisses, eu queria começar contando então um pouquinho dessa tua trajetória. Você teve uma origem humilde, seu pai era garçom, sua mãe era uma funcionária pública. Como que você chegou a ser um grande executivo, um executivo de sucesso? Então, eu digo sempre que Deus sempre foi muito generoso conosco, porque meu pai e minha mãe casaram muito novos. Meu pai tinha 16 anos, minha mãe tinha 15 anos, eles não estavam preparados para a vida, mas fruto de uma grande paixão, eles se uniram por volta de 1946, era uma época em que não havia controle da natalidade, os filhos, fruto daquele amor, os filhos se sucederam ao longo de 8 anos e de repente meu pai tinha uma família muito grande e ele precisava de um esforço muito forte no sentido de poder criar os seus filhos. Meu pai não estava preparado, ele só tinha 16 anos, então acabou que ele foi trabalhar em bares, lavando copo, depois como ajudante de cozinha e terminou sendo garçom. Nós, por conta disso, a família toda teve uma vida muito humilde. Mas meu pai e minha mãe modesta funcionária, meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito visionários e muito determinados na criação dos seus filhos. E meu pai, eu sou o mais velho, meu pai sempre me dizia, ainda que com toda a dificuldade de trabalho, ele dizia para mim de que a única chance de você vencer na vida, você sendo pobre, é se você estudar muito, se você trabalhar muito e se você conseguir se relacionar bem com as pessoas, se você for muito humilde a ponto de conquistar as pessoas. Fruto dessa determinação, eu fui criado num ambiente muito cristão, com valores morais muito fortes, minha mãe ensinando a todos os filhos a serem honestos, o valor da sinceridade, a não serem egoístas, a serem respeitadores de pessoas. Isso me ajudou muito ao longo de toda a minha vida. Fruto do idealismo do meu pai, da sua determinação, eu acabei vindo aqui a Curitiba, no avião da FAB, muito pobre, começar a minha vida. E essa cidade é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade muito generosa para tantos e tantos brasileiros como eu, que chegaram aqui no início da sua vida e acabaram tendo a oportunidade de retornar às suas terras, já graduado, e poderem, a partir daí, desenvolver a sua vida profissional. Eu estudei no Centro Politécnico, na Faculdade de Engenharia Química, de 1965 até 1970. Voltei a Manaus, numa época em que muito promissora naquela cidade, porque nós estávamos implantando um polo industrial. Hoje esse polo industrial tem 550 empresas, fatura ao redor de 40 bilhões de dólares por ano, e eu cheguei exatamente no início da implantação desse polo industrial. Então eu tive aí muitas oportunidades de escolher o emprego que eu gostaria de ter. Era um momento em que o Amazonas não tinha universidades, então em 1970 as empresas mandavam buscar profissionais aqui no sul, e eu era um engenheiro amazonense, acostumado a todas as coisas da terra, daí tinha uma facilidade muito grande de adaptação. Ainda que eu pudesse escolher empregos em várias multinacionais que ali estavam se implantando, eu acabei me apaixonando pelas ideias empreendedoras de um empresário amazonense que queria criar novos negócios na cidade, e aquela atividade muito independente, muito ligada a empreendedorismo, muito ligada a riscos, aquilo me atraiu muito. Eu acabei indo trabalhar nesse grupo amazonense, e nesse grupo nós desenvolvemos uma série de atividades muito grandes, implantamos muitas empresas, implantamos uma cervejaria em parceria com a Antártica, implantamos hotéis dentro do polo industrial, implantamos a maior fábrica do Amazonas hoje, que é a Moto Honda, até que fomos implantar uma fábrica de plástico para servir com peças plásticas a todas as outras empresas que ali já estavam instaladas. Essa era a Masa. Que era a Masa. A tua história está muito ligada com a Masa, né? Você Sim. trabalhou por mais de 40 anos nessa empresa. Em 90 você assumiu a presidência com uma dura tarefa de fechar a empresa, mas a empresa não fechou, você conseguiu transformá-la numa empresa rentável, uma empresa de sucesso. Como que foi essa história? Então eu comecei a trabalhar na Masa em 1976,
E a minha história é muito ligada a ela porque eu participei desde a escolha do terreno. Nós tínhamos aí 3, 4 terrenos onde a gente podia se instalar. Eu fazia parte do grupo de engenheiros que ia implantar a empresa. Então a gente fez todos os estudos de viabilidade técnica, logística, coisa dessa natureza. E escolhemos o terreno, começamos a construir a empresa e eu então iniciei toda uma carreira na empresa, principalmente por conta de que aquele empresário, por quem eu era apaixonado pelas suas ideias empreendedoras, ele acabou tendo um acidente pessoal, seu filho morreu, seu herdeiro morreu, e ele acabou então deixando Manaus, ele se transferiu para o sul do país, e eu continuei aí já a minha carreira como um profissional solo, lá na Masa da Amazônia. Nós trabalhamos desde 1976 até 1993, fazendo carreira, uma carreira com muito sacrifício, mas muito vitoriosa, principalmente pelo foco nos resultados, pelo foco em conseguir as melhores performances, através de pessoas que a gente procurava fazê-las felizes. E quando o presidente Collor começou o seu trabalho aqui no Brasil, em 92, 93, ele tomou 2 medidas que sacudiram totalmente o Brasil. A primeira delas sacudiu as pessoas, que foi quando ele levou toda a poupança que a gente tinha. Nós ficamos aí, eu não me lembro se era reais ou coisa dessa natureza, mas nós ficamos aí com pouquíssimo dinheiro para trabalhar, para sustentar a nossa família. É um período muito difícil para a economia do país todo. Muito difícil, né? E as empresas foram duramente impactadas pelo presidente Collor, por conta de que ele abriu a economia abruptamente, começaram a chegar os produtos importados, via de regra da Ásia, e eram produtos que traziam mais features, mais modernidades, eram produtos de melhor aparência e eram produtos mais baratos. De maneira que o brasileiro que já não tinha dinheiro, porque o presidente Collor tinha levado, ele optou por comprar os produtos que ele precisava de natureza dos produtos importados, e isso causou um grande desconforto às empresas brasileiras. Nós precisávamos diminuir o preço dos nossos produtos para competir com os produtos importados, mas nós não sabíamos diminuir o preço e diminuir o custo. A gente sabia diminuir o preço, mas não diminuir os custos. Consequentemente, quando isso acontece, as empresas passam a ter prejuízo. E foi aí um período de calamidade. Do norte ao sul, muitas empresas fecharam, muitas empresas foram vendidas, muitas empresas se fundiram, muitas empresas foram à falência, enfim, foi uma calamidade muito grande. Mas foi um choque de produtividade e de qualidade que o presidente Collor, de uma maneira acertada, trouxe à nossa economia. Talvez tenha sido um pouco abrupto, mas até hoje o Brasil é o que é, por conta daquele primeiro momento que o presidente Collor tomou. Eu trabalhava na Masa, e a Masa, tal como todas as empresas brasileiras, se mostrou deficitária nesse momento. Era uma empresa que não tinha um poder de competitividade para seus produtos competirem com os produtos importados. Nós passamos a ter muitos prejuízos e o nosso presidente determinou que a empresa deveria ser fechada. Eu fui convidado a ir a São Paulo, nessa ocasião eu era gerente de manufatura, e o que me diferenciava dentro da corporação é que eu tinha uma relação muito especial com meus colaboradores. Não era uma relação de paternalismo, era uma relação de sinceridade, era uma relação de verdade, era uma relação de respeito, sem nenhum paternalismo. Sempre fui um perseguidor de resultados com a equipe que eu trabalhava. Mas havia aí um sentimento de respeito mútuo muito grande. Eu fui levado a São Paulo pela corporação e fui nomeado presidente da companhia para fechar a companhia num espaço de 6 meses. E dizia naquela oportunidade o meu presidente de que estava fazendo isso porque eu tinha o sangue de amazonense e eu saberia compreender as dificuldades do nosso povo, de tal sorte que a gente pudesse encontrar caminhos menos dolorosos para fechar a empresa. E não existe um caminho menos doloroso de você fechar uma empresa com 1.400 colaboradores. Se você fecha uma empresa com 1.400 colaboradores num ambiente de dificuldade, o teu vizinho da direita também está fechando, o teu vizinho da esquerda. 1.400 famílias afetadas. São 1.400 famílias que vão imediatamente para a rota da miséria. Do desemprego vem a fome, da fome vem a miséria, daí vem toda sorte de violência. Enfim, e pensando nisso e usando sempre da sinceridade que eu sempre usei com a nossa equipe, eu assumi o cargo lá em São Paulo, desprovido de qualquer cerimônia, e voltei para Manaus sem saber o que fazer. Eu não estava preparado para aquele desafio, mas eu sabia que eu precisava conversar com a minha equipe de uma maneira transparente, de uma maneira verdadeira, e procurar apoio neles, e procurar criar um ambiente de apoio mútuo para que a gente pudesse sobreviver. Eu sabia fazer isso. Felizmente você puxa
quando você nasce, você traz no seu DNA traços do seu pai, traços da sua mãe, né? E meu pai era muito falante, meu pai era um camarada muito boêmio, um camarada que conquistava os ambientes por onde ele passava, e eu tinha facilidade de saber me comunicar com as pessoas. De maneira que quando eu voltei a Manaus, a nossa empresa, eu já usava isso com alguma frequência, microfone, discutir lá no ambiente do restaurante da companhia, discutir os nossos problemas, antes da crise do Collor, para que lado a gente vai, para que lado a gente não vai, coisa dessa natureza. E eu então reuni com o nosso grupo, 1.400 colaboradores, em turnos, e expliquei para eles claramente qual era a nossa missão de fechar a companhia em 6 meses. E eu dizia que se a gente ficasse de braços cruzados, todos nós íamos para a rota da miséria, porque não teria uma outra saída para que a gente pudesse sobreviver. O meu conselho era que a gente pudesse lutar muito, que a gente pudesse se esforçar cada vez mais, trabalhar cada vez mais e que a gente fizesse sacrifícios. Então foi um momento de muita compreensão, os colaboradores, o próprio sindicato presente, nós cortamos o nosso salário em 30%, a diretoria em 40%, nós cortamos todos os benefícios da fábrica, nós passamos a trabalhar sem hora extra, ainda que a gente pudesse trabalhar mais. E com isso se criou um grande sentimento de vamos lutar. Em Manaus nós temos um ídolo, que é um índio, que é o ídolo da cidade, chama Juricaba. A Juricaba era um índio que lutou muito contra os portugueses, a ocupação portuguesa naquela região. E lá pelas tantas o Juricaba foi capturado e ia sendo mandado para a corte, lá em Portugal. E ele sempre muito guerreiro, não queria se sujeitar àquela prisão na corte portuguesa, e ele lutou lá na embarcação que ele ia, de tal maneira que mesmo acorrentado, ele lutou e acabou caindo na água e morreu afogado, acorrentado, mas morreu lutando. E eu dizia, nós somos descendentes do índio Juricaba, então nós temos que morrer lutando, não adianta a gente ficar aqui de braços cruzados. Começamos então todo um processo de mobilização, mas efetivamente eu não sabia o que fazer. Minha mãe sempre disse que quem tem boca vai a Roma, quer dizer, se você sabe perguntar, você obtém as respostas. E eu, humildemente, coloquei uma pasta na mão, em 1993, e fui procurar nas grandes corporações do Distrito Industrial, na Philips, na Sony, na Toshiba, na Panasonic, nas grandes corporações, a Sharp, o que aquela turma ia fazer para sair daquela dificuldade. E ao fazer essa procura, nós trabalhamos também fornecendo peças plásticas para a Honda, e eu tive aí a grande satisfação de conhecer o novo presidente da Honda, que tinha vindo do Japão para fechar a Honda. É um executivo, vivo até hoje, felizmente, mora no Japão, faz parte do conselho da Honda. Um executivo chamado Sadao Maeda era o presidente da Honda em 1992, 1993. E seu Maeda, na sua sabedoria, e afinal de contas ele já tinha muita experiência, era um executivo 20 anos mais velho do que eu, e eu passei a me aconselhar muito com o seu Maeda. E seu Maeda me ensinou, me mostrou os caminhos para os quais eu poderia conduzir a nossa equipe na direção de sair daquela dificuldade. A primeira coisa que ele me disse é que quando você lidera um grupo, um exército de pessoas, você tem que criar uma causa para que aquelas pessoas, acreditando naquela causa, elas passem a vivenciar toda sorte de sacrifícios, mas mantendo um espírito de superação para vencer aquelas dificuldades e atingir aquela causa. E fruto disso, nós criamos uma causa, em 1993, de que 10 anos depois, fruto do nosso esforço, a gente poderia ser a melhor empresa de Manaus. Eu quero saber mais sobre essa história da melhor empresa de Manaus, as conquistas da Masa, mas daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não sai daí, voltamos já com Ulisses Tapajós Neto. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta hoje conversando sobre liderança com Ulisses Tapajós Neto, o ex-presidente da Masa da Amazônia. Ulisses, você contou a sua trajetória, como que a Masa conseguiu sair daquela crise, uma empresa que ia ser fechada,
e foi considerada já pela segunda vez, por 2 vezes, uma das melhores empresas, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Como que ela atingiu esses resultados tão expressivos em pouco tempo? Então, tudo começou com os ensinamentos do seu Maeda. Seu Maeda dizia de que o líder tem que criar um sonho no qual o seu exército acredite, de tal sorte que o exército se motive a superar todas as dificuldades. Naquela oportunidade, nós discutimos e criamos um sonho, todos passamos a acreditar naquele sonho, de que em 10 anos a gente podia sair daquela crise que a gente estava e se tornar a melhor empresa de Manaus. A intenção era se tornar a melhor empresa de Manaus. E o Maeda nos dizia 3 diretrizes que a gente deveria trabalhar. Ele falava muito de que nós, ocidentais, não temos muito foco, de que a gente quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo e que o caminho não era por aí. A gente tinha que escolher os 3 caminhos, as 3 diretrizes que eram as mais necessárias, as mais prioritárias para aquela ocasião. A primeira diretriz é a diretriz da tecnologia. A gente precisava de uma tecnologia nova. Afinal de contas, o presidente Collor dizia que a gente fabricava carroça. E com carroça você não ganha uma corrida de Fórmula 1. Então a gente precisava ter a tecnologia mais adequada para o momento. Nós procuramos buscar essa tecnologia através de financiamentos internacionais. Em segundo lugar, o senhor Maeda dizia que a gente precisava ter um modelo de gestão, que a gente não podia, cada pessoa, cada executivo, cada líder, fazer do seu jeito, que a companhia tinha que ter uma estrutura gerencial, um modelo de gestão, de tal maneira que todo mundo seguisse aquele modelo de gestão. E como eu fui orientado por ele, o caminho que ele me ensinou foi o TQC japonês, o Total Quality Control japonês, que é uma metodologia que utiliza o PDCA, que utiliza o diagrama de Ishikawa e coisas dessa natureza. Mas o principal que o seu Maeda me falava e que a gente procurou seguir é que o fundamental era você investir nas suas pessoas. As suas pessoas tinham que ser as pessoas mais fortes, mais capacitadas e mais motivadas. Nós então fizemos, preocupado com isso, seguindo os ensinamentos do Maeda, fizemos todo um diagnóstico da nossa equipe e aí, cara repórter, nós encontramos situações cruéis. 85% dos nossos 1.400 colaboradores eram semi-analfabetos. Eles não tinham até então acesso ao estudo porque nós, líderes, não tínhamos dado a eles essa condição, essa oportunidade. E com 85% de pessoas semi-analfabetas, você não consegue mudar uma tecnologia, sair de uma tecnologia de carroça para uma tecnologia informatizada, mais avançada possível. Era preciso investir nas pessoas. Então nós começamos um trabalho educacional que foi o que mudou completamente a nossa empresa e que levou a nossa empresa a ser a melhor empresa para se trabalhar. Nós fomos ao governo do Estado, contamos toda essa situação, conseguimos um convênio e o governo montou, juntamente conosco, dentro da nossa companhia, 2 salas de aula para a gente ensinar as pessoas completamente analfabetas no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mais 2 salas de aula para ensinar o supletivo do 1º grau e mais 2 salas de aula para ensinar o supletivo do 2º grau. Nós começamos em 1993, reunimos novamente todo o grupo e nós dissemos, minha gente, nós vamos fechar, não é porque o nosso presidente é rabugento, não é porque o nosso presidente é malvado, nós vamos fechar porque nós não somos competitivos. Nós vivemos hoje um ambiente de globalização. O presidente Collor, de repente, abriu a nossa economia e hoje nós somos aqui uma economia que busca a sua globalização. Nós precisamos ter competitividade e a competitividade começa com educação e se segue com o treinamento. Qual foi a reação dos funcionários? Eles aderiram? Todos toparam participar desses programas de educação? Foi uma espécie de uma democracia, porque todos foram reunidos no processo de conscientização, onde eu dizia, gente, nós só temos essa possibilidade de sucesso. Aqueles que não quiserem, nós vamos ter que desligar agora para não atrapalhar aqueles que vão fazer. Aqueles que querem fazer, mas que não passarem nos cursos, nos supletivos, também vão ser desligados, porque nós só temos essa chance. Mas não foi preciso tanto rigor, porque todos eles aderiram e foi o mais formidável movimento motivacional que eu já participei na minha vida. As pessoas trabalhavam 8 horas, iam na cantina fazer um lanche, apanhavam seus cadernos, voltavam para dentro da sala de aula, estudavam mais 4 horas. Nos primeiros 3 anos, os primeiros começaram a se formar. E aí tivemos aí a feliz ideia, a equipe teve a feliz ideia de fazer da solenidade de formatura um grande momento para a família, todo mundo de beca, todo mundo com a toga, num ambiente de anfiteatro, trazendo as famílias, os filhos, aquilo foi mexendo muito com a autoestima das pessoas. Todos então queriam participar, se formar, participar do processo de formatura, mas o principal é que na medida em que eles iam aprendendo, saindo das trevas do analfabetismo,
para a claridade do saber, eles começaram a perceber a influência disso nas suas vidas, eles começaram a raciocinar de uma forma diferente, eles começaram a olhar para os seus filhos de uma forma diferente. Então se instalou ali um grande gosto pelo estudo. Eles não quiseram mais parar de estudar. Quando eles se poderia formam. afirmar hoje, então, que o pulo do gato desse novo modelo de gestão da Masa foi investimento em educação e a valorização dessas pessoas? Tanto que o nosso slogan, mantido até hoje, a Masa é uma empresa que valoriza as suas pessoas. E o valorizar significa educar, significa respeitar, significa preparar. Nós temos hoje, na Masa, de 1.400 colaboradores, 25% desses 1.400 já se graduaram com o subsídio pago pela Masa de 50% de todas as despesas universitárias para os cursos voltados para o nosso negócio. De repente, nós melhoramos a condição educacional das pessoas, mas nós também melhoramos a condição de competitividade da empresa, porque essas pessoas, ao voltarem para dentro da nossa organização, trouxeram a sua competência e, principalmente, trouxeram a sua motivação expressa sob a forma de gratidão. De repente, eles eram semi-analfabetos, 10 anos depois, eles já estavam aí se formando nas mais variadas profissões que a gente tem. A Masa cresceu muito. A partir desse processo educacional, a Masa cresceu muito. No ano de 2000, 7 anos depois de ter começado esse processo, muitas pessoas estavam na universidade e nós tomamos uma decisão que é muito apreciada até hoje, onde nós dissemos, a partir de hoje, 1º de janeiro de 2000, nunca mais a nossa companhia vai contratar ninguém no mercado. Todas as vagas que acontecerem dentro da nossa estrutura organizacional serão preenchidas por promoções via meritocracia. As pessoas que estudam, as pessoas que se destacam, as pessoas que contribuem serão promovidos. E disso saiu o meu substituto. O meu substituto participou desse processo todo e na hora de a gente indicar uma pessoa para me substituir, eu fiz questão que fosse uma pessoa que tenha vivenciado todos esses momentos, que é para poder dar valor. Como que foi esse processo? Isso foi em 2005, um pouquinho antes da tua aposentadoria. Como que foi esse processo de sucessão? Foi tranquilo? Foi fácil escolher um novo presidente para a Masa? Não foi fácil em função dos muitos talentos que nós tínhamos e do medo que a gente tinha de ser injusto. Isso é ótimo, né? Do medo que a gente tinha de ser injusto. Foi um processo muito participativo. A escolha, inclusive, passou pelos próprios membros da nossa equipe, quer dizer, no final foi uma escolha unânime, de tal sorte que a gente pudesse manter a unidade de trabalho da empresa, né? Foi um processo muito planejado, muito bem planejado. E havia aí a preocupação de que a cultura organizacional de valorização das pessoas fosse mantida. Nossa empresa é uma empresa americana, então nós tivemos o mérito de que os americanos, ao adquirirem a nossa empresa no ano de 2005, nós tivemos o mérito de negociar com os americanos de que a cultura organizacional daquela empresa fosse mantida. A gente já vinha trabalhando desde 1993, já tinha aí 12 anos de trabalho. A gente tinha uma cultura organizacional baseada na valorização das pessoas muito bem consolidadas, baseada na educação, no respeito, no crescimento, na meritocracia, na sinceridade, na ética, e aquilo tudo foi mantido. Daí que ter podido escolher o substituto, a mim, pessoalmente, me dá hoje a tranquilidade, o não estresse de saber que a empresa está bem cuidada, de saber que a empresa cada vez progride mais, de saber que você pode ser apenas o preparador, o semeador de muitas e muitas sementes que ainda vão ser colhidas lá na companhia, né? Que ótimo, nós vamos conversar mais sobre liderança e sobre a história da Masa, mas depois do intervalo, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta com Ulisses Tapajós Neto, palestrante do 4º Fórum Global de Liderança, falando sobre a experiência dele de vida, de liderança, a experiência na Masa do Brasil. Ulisses,
Como que foi essa experiência de mudar a vida dos colaboradores? Você ofereceu educação, mas também ofereceu uma série de itens de conforto para essas pessoas. Como que foi esse processo? Então, a Masa foi uma empresa feita pelas suas pessoas, reinventada pelas suas pessoas. Nós íamos fechar em 1993, colocamos o objetivo de, em 2003, sermos a melhor empresa de Manaus. O primeiro passo foi em educar as pessoas, e isso as pessoas rapidamente contribuíram, elas queriam ser educadas, elas queriam melhorar a sua base educacional. Na sequência dessa educação, a gente entrou com um treinamento, desenvolvimento de habilidades muito fortes, e isso se refletiu na melhoria dos nossos processos, na melhoria da nossa gestão. De repente, a nossa empresa passou a melhorar em todos os seus aspectos. A gente passou a ser uma empresa produtiva e de melhor qualidade. Felizmente ou infelizmente, isso não aconteceu com os nossos concorrentes. E isso nos levou, então, a ser líder de mercado. De repente, nós ganhamos o mercado pelo bom atendimento que a gente propiciava a nossos clientes. Nós passamos a ganhar o nosso mercado, a empresa passou a trabalhar 100% ocupada, com uma grande diluição de custos fixos. Isso trouxe uma grande rentabilidade. Essa rentabilidade tinha sido conquistada por aquele trabalho, tinha sido conquistada por aquelas pessoas. Quando nós combinamos de reduzir o salário, lá em 1993, a gente dizia olho no olho, sempre falamos olho no olho, a gente dizia para as pessoas, se essa empresa não fechar e essa empresa se recuperar, vocês vão crescer junto com a empresa. Muito antes de ter programa de participação de resultados, que é a moda de hoje. E a gente dizia para as pessoas, se nós não fecharmos e se a gente crescer, vocês vão crescer junto com a empresa. E quando a gente percebeu de que a gente realmente não ia fechar e de que a gente ia ter um crescimento muito grande, a rentabilidade começou a melhorar significativamente, a gente começou a se preocupar de que forma a gente poderia recompensar os nossos colaboradores por aquela atitude de comprometimento de reduzir o seu salário, de suportar uma alimentação de menor qualidade, enfim, uma vida de maior dificuldade. E aí a gente começou, em primeiro lugar, a buscar formas de mostrar aos colaboradores o nosso comprometimento. Isso foi em matéria de salário, a gente passou a ter um salário igual ou maior do que a média de mercado. Em matéria de restaurante, a gente tinha passado aí tantos anos comendo picadinho, arroz e feijão, e de repente a gente passou a ter um restaurante super moderno, com 8 opções de alimentação, serviço self-service, cada qual se servia da quantidade que quisesse. Passamos a ter os nossos ônibus climatizados, passamos a ter convênio médicos, enfim, passamos a buscar uma série de situações que trouxessem para os colaboradores a comprovação de que teria valido a pena se comprometer com a nossa companhia naquele instante. Procuramos melhorar o ambiente de trabalho, e isso os colaboradores cada vez mais contribuíam com o seu poder de criatividade, os processos iam melhorando, a gestão ia melhorando, e aí algumas coisas inovadoras foram colocadas em prática. É muito comum nas empresas, os colaboradores terminam o almoço e vão para o jardim, ficam embaixo das árvores, descansando um pouco, lá tem formiga, lá não tem uma boa posição. Na Masa é diferente, né? E nós tivemos a ideia, então, de colocar poltronas iguais a essas que tem nos aeroportos. Coincidiu, inclusive, com o apagão dos aeroportos e tinha lá as pessoas, parecia na televisão, as pessoas dormindo em umas poltronas. A gente procurou essas poltronas, encontramos lá em Manaus mesmo e colocamos uma área bastante grande, uma sala bastante grande, com todo o conforto, ar-condicionado, blackout para ficar bem escurinho, uma música, aquela música indiana que te leva a dormir, aquela da flauta que te leva a dormir. E os nossos colaboradores passaram a descansar depois do almoço, colaboradores e colaboradoras, salas diferentes, passaram a descansar depois do almoço. Passamos aí a demonstrar para eles uma série de situações que eles podiam ver que, de fato, o que se tinha combinado estava se fazendo. Um interesse muito grande na garotada, criamos um programa para a garotada, para os filhos dos colaboradores. Passamos a ter creche de 6 meses aos 6 anos, creche, saía da creche, vai para o coral infantil, de 6 anos aos 12 anos no coral infantil. É um coral infantil que tem a finalidade de despertar o dom artístico, mas principalmente tem a finalidade de trazer o jovem para dentro da nossa casa, para dentro da nossa fábrica, e com os nossos psicólogos começar a preparar esses garotos para a vida real. Com 12 anos eles saem do coral infantil e vão para a nossa escola de informática, onde eles ficam até 15 anos,
tudo dentro da fábrica. De 15 anos aos 18 anos eles vão para a nossa escola de empreendedorismo, para eles aprenderem o que vai ser a vida no mundo real. Com 18 anos eles fazem o processo de orientação vocacional. Se forem admitidos na universidade, automaticamente eles vão ser nossos estagiários. Se fizerem bons estágios, automaticamente vão ser contratados. Isso tudo num mundo em que criar filhos hoje, com todo esse ambiente de violência, de droga, etc., no mundo tão conturbado que a gente tem, os pais que trabalham na empresa, de repente se sentiram altamente recompensados de ver um grupo de psicólogos, de ver uma empresa preocupada com os seus filhos, fazendo os seus filhos crescerem. Era interessante que quando o nosso coral se apresenta, em todos os eventos, o coral das crianças se apresenta, por exemplo, perto do Natal, quando o coral começa a cantar, todo mundo no restaurante inteiro, os pais, a mãe, grande emoção, porque estão vendo ali os seus filhos, e isso trouxe para a gente também um sentimento de família muito grande. Tivemos uma preocupação muito grande com as esposas. Fomos verificar, a grande maioria das esposas também eram analfabetas, então fizemos um programa de alfabetização para as esposas. E depois que elas se alfabetizaram, nós fizemos cursos profissionalizantes, ou manicure, ou corte e costura, ou culinária, fazer bolo, fazer doce, ou fazer artesanato. Em convênio com o SESI, a gente criava oficinas, criava os profissionais, e depois que elas se formavam no curso profissionalizante, que cada uma tinha escolhido conforme a sua aptidão, a gente dava a ela um instrumento de trabalho para que ela pudesse trabalhar em casa. Então, quem tinha escolhido costura ganhava uma máquina de costurar, ia costurar em casa e ia aumentar a renda da família. Quem tinha escolhido manicure, cabelo, essa coisa toda, de salão de cabeleireiro, a gente dava lá os aparelhos lá para fazer o corte de cabelo, em casa. Com isso, as esposas começaram a se sentir úteis. E os maridos ficaram felizes, porque de repente eles tinham esposas que não participavam. E a produtividade só aumentava. E a produtividade só estourava. Então você investia em pequenas coisas que não custam dinheiro. Até hoje as pessoas me perguntam que, puxa vida, você gastou muito dinheiro para criar a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E eu dizia, não, eu não gastei um centavo, porque é tão pouco o que você gasta e é tão muito o que retorna, que é absolutamente insignificante. Ulisses, você passou por um período de dificuldade, mas conseguiu dar a volta por cima, isso lá na década de 90. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, as pessoas que passaram pela crise de 2008, continuamos com crises na Europa, em outros países. Como falaria para essas pessoas que os seus problemas têm solução? Como sair dessas crises, dar a volta por cima? Nós vivemos hoje uma crise que tem sempre os mesmos componentes antigos. Talvez elas estejam mais agravadas em função do moderno, do mundo competitivo, do mundo globalizado. Nós vivemos, em primeiro lugar, uma crise de ética. Nós temos enormes dificuldades de fazer a aplicação correta dos recursos que nós dispomos para fazer as coisas corretas. Qualquer atividade que a gente faz hoje em qualquer país não é bem feita. A gente sabe, você sabe, telespectador, que eu estou querendo lhe dizer, custa 2 vezes mais, os recursos nem sempre são bem aplicados, são desviados. Isso vai sempre gerar crise se isso não for combatido. Em segundo lugar, há uma crise de eficiência. A nossa gestão dos recursos, a gestão do serviço público é muito deficiente. Mas é muito deficiente porque essa gestão está sendo entregue a pessoas que não são convenientemente preparadas. No mundo moderno, no mundo competitivo, não acontece milagre. É preciso você estar bem preparado para você cumprir a sua meta, para você entregar os resultados que a gente precisa. E, em terceiro lugar, há uma falta muito grande de respeito às pessoas. As pessoas não são mais respeitadas como há muitos anos atrás. No momento em que as pessoas se respeitam, no momento em que as pessoas se consideram, há a criação de uma força em comum voltada para os bons resultados. Então, você percebe Estados Unidos com um déficit uma dívida de 15 trilhões de dólares, que é uma dívida praticamente impagável. A gente ainda vai ter consequências gravíssimas por conta dessa dívida que foi feita principalmente por subsídios à guerra e coisas que não agregaram valor, corrida atômica e coisa dessa natureza. A gente tem hoje os países da Europa que, após a unificação sobre a moeda do euro, não souberam fazer a aplicação dos seus recursos. A gente escuta aí falar de muitos e muitos casos negativos de aplicação de recursos, e aí estão os países com déficit, porque gastaram mais
do que arrecadavam, porque não foram competentes na elaboração de políticas que fizessem com que as suas economias pudessem crescer. E como o mundo hoje é globalizado, lamentavelmente, as crises que acontecem nos diferentes países acabam caindo aqui sobre o Brasil. O Brasil precisa se superar muito. O Brasil tem hoje uma condição macroeconômica extremamente favorável, reservas da ordem de 300 bilhões de dólares, inflação razoavelmente controlada, superávit primário. Enfim, o Brasil tem riquezas naturais, pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíada. Nós temos aí a faca e o queijo na mão. O que a gente precisa agora é cada vez mais exigir que a ética esteja presente em todas as atividades de todos os nossos governantes, de todas as nossas empresas, de que a eficiência que é tão necessária para que a gente possa transformar os recursos cada vez mais numa agregação de valor muito grande, sejam bem aproveitados. É a crise que a gente tem hoje. É muito fácil de resolver, principalmente porque só depende de cada um de nós. Perfeito. Ulisses, obrigada pela presença. E você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. Na semana que vem estaremos de volta com outra entrevista dessa série especial com os palestrantes do 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. Nos vemos na semana que vem. Até lá!